Minha filha, você falou que tinha terminado de ler a carta de De Filipenses. Filipenses. E aí, terminou quando? Não, é assim, porque. Terminou ontem? Não, eu terminei hoje, porque eu tenho o costume de ler todo, assim, só para poder tentar entender aquilo que o escritor está querendo passar, né? Para não deixar nenhum assim um conceito, um Errado. versículo solto, né? Porque quando a gente traz para a nossa realidade, se a gente pegar um versículo assim isolado, a gente pode não estar vivendo aquilo que a palavra tá orientando, entendeu? Então, é, quando a gente Personalizar até demais, né? Tentar é trazer para uma realidade que e quando a gente pega esse não é. versículo de Filipenses 4:13, se eu não me engano é esse o versículo, 4:13, deixa eu ver aqui. ele que Ah, fala tá. sobre Do posso todas as coisas, né? isso daí. Então, hoje a gente vive o inverso. Não, nem digo assim o inverso, mas a gente vive muito fora disso que o apóstolo tá tentando transmitir para a igreja naquela época. Tá entendendo? Então, hoje eu vejo assim que esse versículo, ele virou assim como se fosse uma chave para a tua fé, para você conseguir algo em Deus, tá entendendo? E também muito no sentido pessoal, né? Pessoal, naquilo que você tá buscando, naquilo que você tá querendo, então você tudo possa, então ativa a fé, né? Mas não Se é isso. possível, livre de qualquer dificuldade, né? É, mas não é Sem qualquer isso. Não enfrentamento. é isso daí. Ele tá colocando uma questão aí muito de entrega, sabe? De entrega dele para Deus, na sua confiança, no descansar em Deus, independente de tudo aquilo que ele estava vivendo. Né? Deixa Então, eu ler o versículo então aqui para a gente fixar. Filipenses 4:13, né? Mas tu queres que eu leia aqui do 10, que ele fala aqui nos versículos anteriores a experiência de vida dele para ele poder chegar a essa frase clássica aqui, célebre, de Paulo. Posso ler então antes? pode ler. Do 10, né? Até o 13 aqui. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí sim, ele cita aqui aquele versículo que é muito falado na igreja. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Outra versão diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Pode prosseguir aí a sua reflexão. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? E, e assim, na hora que eu estava lendo, porque quando a gente lê os capítulos anteriores, ele coloca que aquela igreja ali é que estava lembrando dele. Né? Então a gente se colocando né, no lugar dele, de tudo aquilo que ele está passando, é uma coisa assim que a gente pode perceber é uma solidão, tá entendendo? No sentido humano. E o que é que ele estava passando? Qual era a situação que ele estava vivendo naquele momento para ele escrever uma carta, enviar aquela igreja com essa afirmação de que ele tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Ele estava falando isso com uma experiência prática, né? Uma experiência pessoal, em viver situações na sua vida que pudesse depois ele chegar a essa conclusão. Qual é a situação?
Ele estava preso, né? Então, se a gente for pegar um pouquinho, um pouquinho antes na vida dele, então, como é que a gente vê Paulo? Aquela pessoa que foi alcançada por Cristo, que teve uma revelação poderosa a respeito de Cristo e que ele entregou a vida dele, né? Para o propósito da vontade do Senhor. Então, ele foi assim um desbravador. Ele se dedicou totalmente, sabe, para difundir naquela realidade, naquele contexto de mundo, a palavra de Deus, né? Então ele saiu e fez isso, fez acontecer. E a gente vê no curso da vida dele que ele foi assim, como é que eu posso dizer? Ele foi muito provado por conta disso, né? Não, ele foi muito provado, mas ele foi muito rigoroso, não é a palavra certa, mas ele se entregou demais, ele foi muito rigoroso naquilo que ele estava fazendo, tá entendendo? Ele acreditou mesmo, então ele foi diligente, né? Ele sempre usa esse termo, diligência. Ele via a urgência no que fazia. Entendeu? Com muita garra, com muita paixão, ele dedicou a vida dele, então... Muita entrega, né? Ele fez isso. Só que tinha um contexto contrário. E esse contexto contrário, dentro da religião da época, levou ele a uma prisão, né? Que na realidade eles não queriam a prisão, eles queriam a morte, né? A gente vê na palavra que a intenção dos religiosos era que ele morresse, né? Era matar de fato. Então ele era uma ameaça para um sistema religioso, né? Sim. Então, do qual ele havia saído. Sim. E agora ele estava preso. Ele estava preso. Então, tipo assim, agora a gente se colocando, como a gente vai ler, a gente sempre é como se a gente estivesse dentro daquele texto, daquela realidade, daquela pessoa, quando a gente lê a palavra, né? E ali, se colocando no lugar de Paulo, ele estava ali preso, limitado, né? E no sentido de ir e vir, né? E era uma coisa que ele gostava. E ali ele estava limitado, né? E também, quando a gente vê na história dele, é que ele sempre fala assim, que ele não era pesado aos irmãos por onde ele andava, porque ele tinha uma profissão e ele procurava se manter, né? E uma coisa que ele coloca é que ele não estava atrás disso. Ele não estava atrás de dinheiro, tá entendendo? E aí ele chega nessa carta e ele fala que ele sabe viver no pouco ou ele sabe viver no muito, né? E aí, voltando para a questão da solidão, né? Porque se a pessoa ali tá presa, ela vai se sentir abandonada, não tem o contato, o convívio com a igreja, com os outros irmãos e tudo. E a tendência no ser humano é, de fato, esquecer. Tá preso, deixa pra lá, tá preso. Né? Ele não é mais aquela pessoa que era antes, não tem tanta influência assim, tá entendendo? Então tá preso, tá ali, ó, abandonado. Mas esses irmãos aí não, eles mandaram, né? E não foi uma coisa que ele pedisse, mas eles lembraram, não só uma vez, e mandaram uma pessoa para levar, né? Aquela, vamos dizer, aquela oferta, né? Para ele. E ali ele fala sobre essas coisas. E trazendo para a nossa realidade hoje, o que a gente pode ver? Porque a gente vai passar por situações difíceis, por situações boas, né? Mas principalmente no momento que a gente está passando por uma situação difícil como a dele. Né? Era a realidade dele e a nossa. E isso daí vai fazer com que eu tenha essa afirmação na vida, tudo posso naquele que me fortalece. Não no sentido de você trazer algo material como uma bênção material.
Porque quando se fala hoje nesse versículo é com relação à bênção material. Não, eu tô correndo atrás aqui de montar um negócio aqui para mim, tudo posso, eu vou conseguir e tal. Então é muito assim no sentido físico, tá entendendo? Mas não no sentido de você, da sua confiança em Deus, ela ser inabalada, independente das circunstâncias, entendeu? Então, quando a gente se coloca e avalia esse tempo, será que as pessoas de hoje, elas têm esse mesmo comportamento, essa postura? Será? É isso que a gente vê, que a gente enxerga em nós, nas pessoas hoje? É isso? Paulo, quando ele fala aqui sobre o tudo posso, esse primeiro tudo posso, em primeiro lugar, o que ele queria dizer é que eu tudo posso no sentido de que eu posso continuar me mantendo em Cristo, em comunhão com Cristo, diante de qualquer problema que eu venha enfrentar na vida. A prioridade dele aqui, né, a primeira coisa é a sua preocupação em permanecer em Cristo e cumprindo a missão que ele recebeu, né, aquela revelação que ele teve no caminho de Damasco, veio com um comissionamento divino. Ele passou a entender, depois daquilo, que Deus os separou, escolheu, né, tirou ele de uma condição de perseguidor da igreja para ser agora um proclamador daquilo que ele perseguia. Né? E aí, quando você falou, né, que ele se entregou a isso, ele viveu isso de uma forma muito intensa na sua vida, ele se entregou totalmente, abdicou de qualquer outra coisa, de conforto, terreno, de riquezas. Ele estava disposto a enfrentar qualquer situação, ele estava muito convencido, né, da importância dessa missão, de quem lhe entregou essa missão. É tão verdade que também ele sempre ele inicia suas cartas dizendo que ele foi chamado por Deus, né? Ele não estava ali naquele primeiro momento fazendo parte daquele colegiado apostólico, né? Ali, assim que Jesus ele ascendeu ao céu, né? Aquele grupo, aquele colegiado apostólico ele não estava presente ali, ele não era membro ainda daquele colegiado. Mas depois ele surge nesse cenário, né, se apresentando ali como um apóstolo chamado por Deus, né? E ele foi até rejeitado no início. Paulo ele foi rejeitado, muito rejeitado também pela igreja. Ele foi rejeitado pelo povo judeu, né? No geral, porque ele era considerado um traidor, né? Havia deixado aquelas práticas judaicas e havia abraçado os ensinamentos de Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Messias, que o povo aguardava, e ele começou a falar sobre isso, né? Ele até trata de algumas de suas cartas, ele trata especificamente sobre isso, tentando convencer, né, o seu povo de que Jesus, o Messias, já havia vindo, né? Então esse povo não gostava dele, perseguia ele, mas ele sofreu a perseguição da própria igreja, né? Daqueles que haviam se convertido à fé, né, em Cristo Jesus, mas que também ainda carregavam muitas práticas do judaísmo que não eram mais necessárias para a fé deles, uma vez que Jesus veio cumprir toda a lei, né? E agora eles precisavam viver uma forma de vida, de relacionamento com Deus, não mais baseada naqueles rituais judaicos. Então Paulo também ele teve uma revelação muito grande de Deus. Ele foi muito, depois que Jesus se revelou a ele realmente abriu muito o coração dele para ser novamente ensinado, né? Ser reeducado pelo Espírito Santo, e para que ele pudesse entender aonde aquilo que ele havia aprendido antes, aonde se encaixava naquilo que Jesus veio revelar. E aí ele faz todo um relato, né, da lei, da graça, né, procurando sempre mostrar que Jesus cumpria todas as ordenanças do Antigo Testamento, né, e ele, ao entender isso, ele tornou isso uma coisa muito prática na vida dele. Ele viveu isso e transformou o conhecimento em uma prática de vida, né? Isso é muito importante. Ele levou isso muito a sério, levou isso com ele para a prisão, né? Ele foi preso por conta de toda essa revelação, mas ele não abriu mão dessa revelação, né? Ele não desistiu. Ele tinha todos os motivos para abandonar a fé. Primeiro, foi perseguido pelos judeus, né, que não conversos.
foi perseguido pelos judeus convertidos à fé em Jesus. Então, como você falou, ele estava praticamente, vamos dizer, em alguns momentos só, né? Só, mas Deus levantou pessoas para estar com ele também, né? Alguns poucos que realmente se importaram com ele e que procuraram saber das suas necessidades urgentes, né? E que enviaram socorro para ele, né? E essa carta aqui, ele escreve também, um dos motivos de escrever essa carta aos Filipenses é para agradecer por esse apoio, né? Mas também, além de agradecer, ensiná-los, né, aquilo que ele havia aprendido na sua experiência com Jesus, né, sobre resiliência, sobre manter firme o propósito, não abandonar o propósito, não abandonar a missão, né? E aí ele compartilha o seu sofrimento, né, de uma forma didática com aquela igreja, tentando também instruí-la para que eles estivessem também prontos para enfrentar as dificuldades sem abandonar a fé, né, sem desistir da caminhada. E aí, por isso que ele faz, né, todo esse relato aqui que a gente leu, dizendo que ele sabia estar abatido e sabia também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Ele disse aqui: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele conclui dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Ele não estava dizendo isso dizendo que ele não passava por dificuldade porque ele conseguia, antes da necessidade, alcançar em Cristo o que ele precisava. Não, ele estava falando que no meio dos turbilhões, das dificuldades, dos problemas, das perseguições, né, da falta dos recursos básicos, ele sabia que podia enfrentar tudo aquilo. Ele podia se manter em Cristo, né? Porque ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não disse: eu posso todas as coisas sozinho. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele. Em Cristo eu posso. Eu posso passar por todas essas dificuldades. Eu posso enfrentar todos esses dilemas, todos esses problemas, todas essas lutas. Eu posso todas as coisas em Cristo. Ou seja, em união com Cristo, em comunhão com Cristo, servindo a Cristo, me submetendo a Cristo, né? E aí ele aproveita a oportunidade para levar essa mensagem para a igreja, para que ela também pudesse se fortalecer nisso. E a carta aqui também, ele até corrige aqui um problema aqui na igreja, que estava havendo entre duas pessoas, duas mulheres na igreja. Uma era Evódia e a outra é Sintique, né? Estava havendo um problema ali de relacionamento entre elas, e ele aproveita a oportunidade para corrigir aquilo. Ele estava preocupado com a igreja, né? Olha só, Paulo estava na prisão, mas o foco dele era a missão. Ele estava preocupado em edificar a igreja, e ele procura, nesta carta, ajudar aquela igreja a resolver os seus problemas de relacionamento. Quem era Evódia e quem era Sintique? Provavelmente duas mulheres de grande influência dentro da igreja, né? E elas tinham uma posição de destaque. Para ele poder mencionar essas mulheres aqui, porque com certeza elas eram pessoas de destaque e que exerciam uma certa influência sobre a igreja, e Paulo sabia o quanto aquilo poderia ser prejudicial no bom andamento da obra de Deus e poderia influenciar, né, a igreja de forma negativa. Então, Paulo ele escreve essa carta para tratar desse problema, né?
E o que ele fala nessa carta em relação a essas mulheres, primeiro é que ele cita o nome delas, né? Então, Paulo ele é muito pessoal aqui para tratar desse problema. Ele não ignora a importância daquelas mulheres também, ele cita o nome delas, né? Ele diz assim, no versículo aqui, ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, né? O mesmo no Senhor. E ele está se referindo a Cristo. Versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Lá no capítulo 2, versículos 5 e 7. Rogo-vos que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Outra versão diz: humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, Paulo, ele corrige esse problema apontando para Jesus como um padrão, um exemplo de humildade. E Jesus, né, Deus, para resolver o problema do homem, o maior problema da raça humana, que levou a raça humana toda ao caos, né, ele se humilhou, ele tomou uma forma humana, inferior, né, para ser como um de nós, para nos reconciliar com ele, com Deus, né? Jesus veio à Terra para resolver um conflito entre a humanidade e o seu Pai, o Pai Celestial, né? Ele desceu da sua glória e tomou a forma humana, ou seja, uma forma inferior. Então nós vemos aí um grande exemplo de humildade de Deus. Então, Paulo ele não usa autoritarismo para resolver aquele problema, né? Ele não usa a sua posição de apóstolo para chamar a atenção, né, de uma forma rígida e autoritária, mas ele se reporta àquela igreja como um pai espiritual que era daquela igreja, que foi fundada com certeza por ele, né, no seu ministério, ali na Ásia Menor. E ele está preocupado como pai dos seus filhos espirituais. Ele se reporta a eles, mas não reivindica para si, né, nenhum mérito e nenhum direito de tratá-los de forma dura, né, opressiva, autoritária, mas ele aponta para Cristo como grande exemplo de humildade. Então ele pede para que aquelas irmãs façam o mesmo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, né? Então, esse é um grande, né, exemplo para nós de resiliência, de convicção do chamado, mesmo em meio à adversidade. Paulo não perde o seu zelo apostólico, como alguém chamado para cumprir uma missão da qual ele não poderia abrir mão em hipótese nenhuma. Ele estava preso, mas como ele mesmo diz em outro momento, que a palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus ecoava através da vida dele, né, através de cartas enviadas às igrejas. Ele estava muito preocupado. E ali mesmo, naquele ambiente onde ele estava preso também, ele foi um instrumento de Deus para pregar o evangelho aos gentios, aos romanos, né? Ele foi um proclamador do evangelho, ele não perdia a oportunidade. Ou seja, Paulo estava conectado à vida de Paulo, né? E a sua missão era a mesma coisa, né? Era um casamento.
E Paulo ele deixa para a gente essa grande mensagem, porque quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente tem que primeiro entender esse conceito, né? Essa ideia que ele tenta trazer para nós, porque ele disse, eu posso todas as coisas, ele estava se referindo à sua própria missão. Ele podia continuar fazendo, né, aquilo que o seu chamado exigia dele. Diante de todas as circunstâncias da sua vida, ele podia tudo, mas ele sempre estava em foco ali, que a prioridade da sua vida era cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. Às vezes, como você falou, a pessoa diz, posso todas as coisas, mas isso não está ligado, conectado à missão de Deus dada à igreja, a nós cristãos. Eu posso todas as coisas, mas você está pensando no teu conforto, no teu reino, né? Não no reino de Deus. Paulo sabia que ele estava aqui para implantar o reino de Deus no coração de outras pessoas, porque já estava no coração dele, e aquilo impactou a vida dele. Ele sabia da importância daquilo, e ele queria também, né, que o reino de Deus fosse implantado na vida de cada pessoa. E quando ele diz, eu posso todas as coisas, ele diz, diante de todas essas circunstâncias, nada me faz parar, eu estou preso, mas a palavra não está presa, né? Ele estava ali dando exemplo, mandando essa carta àquela igreja, não só para agradecer, mas para instruir. Ele entra nessa questão mais particular, tratando do problema daquelas duas mulheres, né? E ele até fala sobre as ofertas e os dízimos como algo espiritual também, né? Levando todo esse assunto para o seu chamado, para a sua vocação, para o seu ministério, para os propósitos de Deus para a vida de um cristão, né? E ele fala isso aqui quando ele fala sobre as ofertas também. Ele trata de vários assuntos, mas sempre apontando para o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Ele fala aqui, diz que, versículo 18 do capítulo 4, ele diz assim, olha, mas bastante tenho recebido, né? E tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Aí ele diz aqui algo muito extraordinário, olha, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha, ele está lá na prisão, né? Mas ele conseguia ver aquelas ofertas, aquelas contribuições, tudo aquilo que ele já havia recebido, né, daquela igreja. Ele também recebeu de outras pessoas, mas em especial naquele momento ele estava se referindo àquela igreja, mas ele via aquilo como uma oferta de sacrifício agradável e aprazível a Deus, como uma expressão de adoração, de reconhecimento de quem Deus é, né, e de quem Deus era na vida de Paulo. Ele estava dizendo, olha, eu reconheço que vocês têm sido um instrumento de Deus, e a oferta de vocês chega diante de Deus como um cheiro suave, é um sacrifício, a generosidade de vocês não é para atender ao reino, né, a vontade de Deus através da minha vida. Eu estou aqui, vocês sabem, é como se ele estivesse dizendo, vocês já compreenderam a importância do meu ministério, e vocês sabem o quanto é importante que eu continue fazendo o que Deus me chamou para fazer. E essa oferta, ela é uma adoração ao Senhor, né? E isso aqui é diferente do que a gente vê hoje, né, na igreja, porque hoje, quando se trata desse assunto dinheiro, se trata desse assunto oferta, muitas das vezes está muito fora dessa realidade. E uma coisa que é muito forte nessa carta, quando ele fala aqui no capítulo 2, que ele fala assim, ó, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, né? Aí, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí o versículo aqui, maravilhoso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Então, isso daí vem antes do capítulo 4.
né? E a base de oferta, a continuação aqui, se referindo à oferta, fala assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, levando para esse lado do oferta, do se entregar, ele tinha um modelo, né? Paulo, ele tinha um modelo e da mesma forma ele se entregou. Ele entregou a vida dele e ele não tinha medo das circunstâncias, ele não tinha medo. Nas outras cartas, quando ele é orientado a não prosseguir, né? Os irmãos chamam, olha, não vai para ali, não vai porque eles vão te bater. E ele, não estou disposto só a apanhar, estou disposto a morrer, tá entendendo? Então é o mesmo modelo de Cristo, porque esse versículo aqui, ele é muito forte, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, porque mesmo ele sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou e veio para cumprir o propósito da vontade de Deus. Então, quando ele caminhava, ele estava firme nisso, que ele estava cumprindo o propósito da vontade de Deus. E isso não tinha como ele ser intimidado, né? E o que traz para a nossa vida é justamente essa questão que a gente tem um modelo de vida. A gente tem uma orientação de como a gente deve se portar diante das realidades e muito com relação ao outro. Porque o ser humano por si só, ele é voltado muito para ele mesmo, com egoísmo, querendo benefício próprio. Mas é isso que o Evangelho traz para a nossa vida. É isso que a verdade de Deus traz para a nossa vida? Não, fala assim que eu não tenho que me importar só com o meu umbigo. Mas eu tenho que me importar com o outro aqui, ó, né? Ó, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha, né? Só. Então, isso aqui que ele não há evangelho sem isso aí. Isso aqui que ele está vivendo aqui no capítulo 4, que ele está agradecendo ali os irmãos, e que os irmãos investiram na vida dele, mesmo distante, mas investiram na vida dele, né? É isso aqui. É o se importar, não só com os seus interesses, mas se importar com a vida do outro, dentro da realidade do outro também. Agora, vamos trazer isso aqui é sério. Uhum. Porque a gente ouve a palavra de Deus, né? De quem ensina. E não se trata só de conhecimento, e às vezes, né? quem está ensinando, às vezes, a palavra de Deus, não está atento para isso, porque cuidar do outro, o quanto a gente cuida do outro, né? Às vezes a gente cobra lá na igreja que o irmão lá, que está lá no banco ouvindo a palavra, cuide do seu irmão. Mas eu acredito que nós, como pastores, nós que estamos à frente da igreja, nós precisamos ser os primeiros a dar esse exemplo, né? E trabalhar esse cuidado comunitário, né? Porque muitas das vezes Paulo está falando de recursos financeiros que são apresentados como uma oferta a Deus, atendendo às expectativas de Deus, daquilo que Deus quer para o seu povo e para que aconteça através do seu povo. Então, esse cuidado era por Paulo, porque eles entendiam o ministério, a importância de Paulo e o quanto ele era importante para o reino de Deus. Eles não queriam ver Paulo preso, eles não queriam que Paulo parasse o que ele estava fazendo, né? Eles sabiam do chamado específico, então eles estavam ajudando, né? E Paulo, ele também conhecia, ele sabia da importância daqueles irmãos, de quanto eles eram importantes, e por isso que Paulo escrevia cartas, se preocupava com eles. Ele costumava visitar essas igrejas, né? Ele fazia, e todas as igrejas que ele fundou, ele passou por lá para rever os irmãos, para saber como eles estavam, né? Não havia interesse financeiro. E hoje em dia, né, a gente vê que muitas das vezes não há esse compromisso, né, com o cuidado com o outro, né? Às vezes a oferta, recursos que são levantados na igreja,
não visam esse bem comum, às vezes só visam o cuidado de se manter uma estrutura religiosa que em si mesma ela não expressa essa qualidade de vida que essa igreja expressava no seu cotidiano, na sua vida em comunidade. Né? Porque se você passa numa cidade, né? Se você vai numa cidade e você vê um grande templo, se você for muito superficial e não entender o sentido do evangelho, você vai dizer, oh, que igreja, né? Ah, esses irmãos aqui são muito unidos, mas será que esse é o símbolo mais expressivo da unidade da igreja? É você chegar num lugar e dizer, olha, esses irmãos são muito unidos, construíram esse prédio aqui, essa igreja é uma igreja forte. E como é que estão os relacionamentos, como é que está o cuidado mútuo, né? Porque, né, será que a gente está, o que você está vendo aqui realmente está acontecendo lá dentro também? Esse investimento que você vê aqui, né, na estrutura de um prédio, esse investimento ele está sendo feito na vida das pessoas, né? Eu vi uma estatística outra vez, já faz um tempo que eu li uma estatística que diz o seguinte, que menos de 2% de todos os recursos que são levantados no meio da igreja, no corpo de Cristo, são investidos nos lugares onde há maior necessidade do evangelho, por exemplo, na janela 10x40, onde existem cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, menos de 2% do que é arrecadado na igreja, no mundo inteiro, é investido naquele lugar. E aonde está esse investimento, então? Onde está esses 98% de recurso? Né? Está onde? Aí, será que está também sendo investido na vida da própria igreja? Não, se você for ver, está sendo investido em estruturas feitas de concreto, entendeu? E está sendo investido, às vezes, num assistencialismo que está sendo feito para uma pequena minoria, né? que se resume, às vezes, dentro de uma grande comunidade evangélica, na vida de um líder. Né? Para a gente chegar a essa conclusão, é só você pensar assim, quanto é investido na vida dos membros da igreja, em ações que possam ajudar aquele irmão a sair de uma situação difícil na sua vida, né? Quanto é que está sendo investido e quanto é que um pastor ganha naquela igreja, né? O pastor ganha 20 mil reais, a igreja investe 20 mil reais na comunidade para ajudar os mais necessitados, né? Para aliviar a dor daquele irmão que está ali passando necessidade, que não deixa de entregar o seu dízimo, é fiel no pouquinho que ele tem, nos dízimos, nas ofertas, mas que passa muita necessidade, mesmo sendo fiel, né? Ele passa porque às vezes são circunstâncias da nossa vida, né? Paulo era fiel, Paulo era pregador do evangelho, mas ele passava as necessidades, né? Ele passava dificuldade porque são circunstâncias da nossa vida que nos levam, às vezes, até por causa da nossa fé, a gente sofre essas necessidades. Às vezes portas se fecham porque tu é um cristão e você muitas das vezes está restrito a certos ambientes, né? Hoje até nem tanto, porque hoje, né, o povo evangélico hoje na sociedade, o evangelho, isso parece ser algo tão bom, mas não é, né? Porque hoje parece que ser evangélico se tornou algo tão viável e o meio cristão evangélico virou uma fatia do gráfico econômico, entendeu? Daquela pizza de um gráfico de uma economia de um país, entendeu? Então, a igreja hoje no Brasil, por exemplo, é cerca de 30% da população, né? Então, a sociedade olha para nós não apenas como religiosos, mas como uma possibilidade de ganho, né? Um meio onde se pode ganhar dinheiro, se pode vender um produto. Pessoas estão até se convertendo ao evangelho para poder ter acesso a esse meio, né? E muitos escândalos que estão sendo gerados hoje dentro do meio cristão é por conta dessas pessoas que vêm para o meio cristão com segundas intenções, né? E hoje a gente quase não tem quase essa dificuldade com relação a ser discriminado, né? Mas diferente de Paulo, porque Paulo era discriminado por causa da palavra, né? Por causa da perseguição ao evangelho, porque ele estava preocupado em pregar o evangelho.
né? Mas, voltando exatamente àquilo que a gente estava falando, é que a gente precisa voltar a essa essência do cristianismo, né? A gente precisa voltar porque é isso que vai realmente causar um impacto na vida da sociedade e que vai fazer com que a igreja recupere a sua autoridade espiritual diante do mundo espiritual das trevas. Porque o mundo espiritual das trevas não tem medo de uma grande estrutura religiosa com grande poder econômico. O mundo espiritual das trevas tem medo de um exército de homens e mulheres, filhos de Deus, que estão unidos, vivendo o princípio da unidade, vivendo o amor fraternal e que são capazes de tirar do que têm para manter a obra de Deus, né, e viver numa comunidade de fé e de amor que impacta a vida da sociedade. Né? E uma coisa interessante aí nesse ponto, desse cuidado, é porque a gente vê uma igreja muito rica hoje e que não investe na vida dos seus missionários, né? Daquela pessoa que está disposto a ir, né? A gente vê isso, assim, uma necessidade extrema com relação a missões e vê uma fartura, uma abundância na instituição, né? E é aí, nesse ponto, quando a igreja ela investe na vida de Paulo, uma coisa que Paulo fala é que ele sempre demonstra o desejo de um retorno, de visitar aquela comunidade, aquela igreja, aqueles irmãos. Mas ele fala assim, se vocês não puderem me ver, que ele escreveu aquela carta para que eles pudessem ouvir, né? E olha só uma coisa muito, muito importante aí, é que é para mudar conceitos, tá entendendo? Mudar realidades. Então, é claro que o financeiro, ele é muito necessário na nossa vida, né? A questão do ir e vir, do se manter, do ser mantido. A gente percebe isso, reconhece isso e que não tem esse olhar, sabe, de uma forma geral das instituições, não tem esse olhar. Mas quando a gente chega como um homem, como uma mulher de Deus, né? E que alguém dá suporte aqui financeiramente, é justamente para que a gente chegue, ou a pessoa chegue, para mudar realidades, para mudar conceitos da realidade. Porque o que é que estava mudando ali na fala dele? É que ali naquela realidade de Filipos, era que as pessoas, elas confiavam, depositavam a sua confiança em si mesmos. Sabe? Em si mesmos, né? Mas qual é a proposta de Paulo? As adversidades, as situações contrárias, as situações difíceis, elas vão acontecer, mas independente delas, e isso daí é maravilhoso para a nossa vida, sabe? Porque nós temos um diferencial, nós temos Cristo, né? E é nele que, independente das circunstâncias, a gente vai depositar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso descanso, né? Porque quantas vezes que a gente já passou e de repente na nossa vida surge algo que vai além das nossas forças e que coloca em xeque a nossa confiança, né? Mas aí a gente vai olhar para Jesus, olhar para tudo aquilo que ele é e que ele representa na nossa vida, e a gente tem uma convicção nisso, e a gente vai se descansar nele, né? A gente vai descansar, então a gente vai continuar independente das circunstâncias, né? Quantas vezes na nossa vida, né, a gente já passou por situações que a gente, naquele momento, a gente considerou uma situação extrema, né? Então, é justamente aí. Paulo estava dizendo o seguinte, eu precisei passar por tudo isso. Ele estava dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e nada vai me parar. Sim. E hoje você vê, né, a igreja está às vezes tão cega, tão longe dessa realidade, ela não consegue entender realmente o que a palavra de Deus quer nos dizer, né, que ela aceita hoje o que acontece no meio dela e não consegue perceber que o inimigo até mesmo usa a própria palavra de Deus para torcer o evangelho, né, para trazer um entendimento errado sobre o evangelho. Por exemplo, isso na vida até dos pregadores, teólogos. Porque hoje a gente vê muitos pastores, a gente está vendo aí que são itinerantes no seu ministério, eles não vão mais pregar o evangelho, eles não pregam mais se não tiver quem pague, se não pagar o que eles pedem,
né? Eles não vão. Então, eles só vão onde paga mais, e sempre querendo buscar alguma desculpa para dizer assim, não, mas o obreiro é digno, todo trabalhador é digno do seu salário, mas Paulo está dizendo, sim, foi ele que ensinou isso. O trabalhador é digno do seu salário, mas ele está dizendo assim, mas se não tiver quem me sustente, quem me ajude, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A prioridade é cumprir o chamado, é cumprir a minha vocação. Nada vai me parar. Ele estava lá na prisão, ele não estava desistindo de tudo. Me abandonaram aqui, eu vou parar, vou ficar aqui esperando a morte também. Se depender de mim, agora eu não escrevo nenhuma carta, também não vou mais ajudar ninguém, né? Eu vou parar meu ministério, como se Deus também dependesse só dele. Porque quando a gente começa a colocar coisas como condição para a gente fazer a obra de Deus, a gente está dizendo para Deus que quem sustenta a obra somos nós, que a obra de Deus depende de nós. Se nós não clamarmos, se nós não fizermos, as pedras vão clamar, diz a Bíblia, né? Se nós nos calarmos, as pedras clamarão, né? Mas não haverá necessidade, porque Deus sempre terá os seus Paulos, né? Porque a nossa vida, ela deve ser para a inspiração, né? O discipulado, a força do discipulado está exatamente no exemplo. O discipulado não é só palavra, é exemplo, né? Porque o que nós estamos vendo aí é muita palavra, é muita coisa saindo do púlpito, mas não temos exemplos práticos que realmente reforcem aquilo que está falando lá, muitas das vezes no púlpito da igreja. Eu não estou falando isso para apenas criticar pastores, pregadores, mas a gente tem que ter essa autocrítica. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A gente precisa fazer esse autoexame, né? E a gente precisa se posicionar, né? E se colocar realmente do lado da palavra de Deus e fazer uma defesa da nossa própria fé, não apenas daquilo que vem de fora, das heresias que vêm do mundo, das filosofias, ideologias do mundo, mas das heresias que estão surgindo dentro da igreja, né? Onde tenta se pregar com muito jeitinho um evangelho muito cômodo de se pregar, né? Que satisfaz a interesses pessoais, né? Paulo nunca estava pensando nele, sempre estava pensando no outro. Aquilo que você leu ainda agora, né? Que se preocupe uns com os outros, né? Não foi que você leu? Eu não lembro mais. Cada um cuide. Não somente dos seus interesses. Não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros. Mas também dos interesses dos outros, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus veio cuidar das coisas do nosso interesse. Coisas que nós, olha só, Jesus desceu do céu. Do interesse primeiro de Jesus veio cuidar de algo que era do nosso interesse e que nós nem sabíamos, porque existem muitas pessoas que estão nesse mundo, não sabem a miséria espiritual em que vivem, não sabem o infortúnio de que são acometidos, a necessidade espiritual da humanidade, né? É preciso que a gente vá lá e revele para o mundo a carência, a necessidade espiritual da sociedade que eles desconhecem. Mas Jesus se vestiu de humildade, se tornou homem, e veio nos revelar o evangelho do reino de Deus, que faz frente à mensagem do reino das trevas, né? E mostrar a nossa real necessidade, né? E para que nós pudéssemos ter a vida que todo mundo busca e não consegue encontrar nesse mundo. Jesus ele se preocupou com isso, né? E a gente precisa realmente viver isso hoje, trabalhar para ajudar a suprir as necessidades dos nossos irmãos, né? Porque nós vivemos no reino de Deus, né? A impressão que a gente dá hoje, às vezes, né, para as pessoas, é que cada denominação, às vezes, evangélica se tornou um reino independente. Cada um tem os seus interesses particulares, pessoais, né? Hoje tem se falado muito sobre visão da igreja. A igreja tem que ter a visão, nós temos que perseguir a visão, mas a visão que uma instituição religiosa ela tem, né, como objetivo, né, na sua missão, no seu trabalho, não pode fugir da visão celestial, da visão do reino de Deus. Você pode ter estratégia, você pode ter uma visão,
Você pode ter missão, mas você não pode fazer isso, ter isso desconectado dos princípios e valores do reino de Deus, né? Dos verdadeiros valores do reino de Deus. A nossa visão, a nossa missão tem que estar conectada aos princípios e valores do reino de Deus, né? E nós precisamos ir a fundo nesses princípios que movem o reino de Deus, que fazem o reino de Deus funcionar. Amém? Posso falar mais um pouquinho? Vamos falar mais um pouco, só para a gente encerrar, que já está bem longa a nossa conversa. Está bem longa, né? Só para fechar, vai longe conversando. Fechar, então, aqui, Paulo ele fala sobre a oração, né? Aqui no capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então tem uma finalidade do investimento da vida dele e também da percepção espiritual de que ele, sendo quem ele era, ele orava pela igreja. E qual era a oração? Era para que a igreja ela discernisse as coisas e se tornassem irrepreensíveis, puros e desse fruto, né? E aí ele fala sobre aquilo que ele estava vivendo também aqui no 12, ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua memória, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que maravilhoso, né? Porque tem uma finalidade, né? E essa finalidade ele estava investindo da sua vida, porque quem poderia imaginar o missionário desbravador e tá lá numa prisão, agora parou? Não, negativo, teve continuidade. Por quê? Porque ele não perdia tempo. Né? E a visão dele era tão abrangente que, independente do local, das circunstâncias, boa ou ruim, fome ou não, mas ele estava ali, né, cumprindo a sua missão, fazendo a diferença por onde ele passava. E ele diz: eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Eu estou preso não é por escândalo. Eu estou preso não é porque eu roubei, é porque eu peguei aqueles recursos que vocês me enviaram e aí eu fiz mau uso dele, entendeu? Eu usei para outras finalidades e agora eu estou pagando aqui pelo que eu fiz. Não, e tudo isso aqui está trazendo crescimento para o Evangelho, porque a palavra, até aqui onde eu estou, o Evangelho está alcançando a vida, né, do carcereiro que me prendeu aqui, né, do chefe da guarda, né, já teve salvação aqui na prisão, né, porque tudo tem um propósito na minha vida, né? Paulo está dizendo, tudo que eu faço é para a glória de Deus, para a glória de Deus. E você leu aqui um texto que ele fala isso? É o 11. É o 11, né? Cheios, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sinceros, e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês também, a vida de vocês seja assim, para que os frutos da vida de vocês, né, aquilo que vocês vão produzir na vida de vocês, né, seja fruto da sinceridade de vocês, sem escândalo, até o dia de Cristo, até que Cristo volte, né, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E tudo isso é para a glória e louvor de Deus. É, né? O saber para que veio, né? É o saber, porque tipo assim, o discernimento ele traz essa realidade, tá entendendo? De quem nós somos, né? E o que a gente tem que fazer quando a gente descobre, entende? Então, quando a gente descobre o para que veio, não importa a circunstância, a gente vai viver aquilo, né? Não importa
importa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele foi uma semente na sua época para aquele povo, para a igreja ali. Ele foi uma semente, porque ele plantou aquilo, né? Sede meus imitadores. Então, ele foi uma semente, né? A partir de Cristo na vida das pessoas. E o que ele esperava daquelas pessoas é que elas dessem uma resposta, elas dessem o fruto, né? Que era a resposta de ser da mesma forma como Cristo foi. Essa entrega para realizar a vontade, né, de Deus, o propósito da vontade de Deus. Amém. Vamos parar aqui, porque senão a gente vai longe. Quando a gente começa a conversar mesmo, a gente não quer parar, né? Porque tem muita lição aqui pra gente aprender. A gente falou aqui assuntos que poderia falar cada um com pormenores, dar um vídeo para cada assunto. A gente procurou falar aqui hoje de praticamente, não tudo, né? Mas falamos muitas coisas que tratam essa epístola, né? Aos Filipenses, que foi escrita aqui lá pelo ano 61, 62, quando Paulo estava preso, sob custódia, né? Esperando ali as decisões das autoridades romanas sobre o que aconteceria com ele, né? E a gente sabe qual foi o fim, mas ele manteve-se firme, cumprindo sempre a vontade de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento, né? Especial, isso é muito bom. A gente aconselha também a todos, né, que estão tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, a terem esse momento, né? Estamos aqui no nosso café da manhã, conversando, marido e mulher, né? Os filhos não estão aqui hoje, mas quando eles estão, a gente também conversa muitos assuntos assim como esse aqui, aí cada um fala alguma coisa. E eu sugiro a você que também faça uma reflexão bíblica e depois compartilhe com a sua família, ou sugira um capítulo, um livro da Bíblia para todos lerem, e aí no café da manhã para conversar. Isso é muito bom, isso é o discipulado do lar, né? Que a gente precisa fazer com a família, não só se preocupar com os de fora, né? Mas a gente ter essas conversas que a gente tem na igreja, ensinando o povo lá na igreja, às vezes um grupo de discipulado, fazer isso em casa também, porque isso gera afinidade, autoridade, honra, né, unidade no lar e fortalece a família, estabelece estrutura, bases sólidas para o casamento, para a relação entre pais e filhos. Isso é muito importante. Vamos orar agora. Queremos convidar você que está participando conosco, ouvindo esta mensagem, para orar também. Amém? Senhor Deus e Pai querido, Pai amado, Pai bendito, Pai de toda graça, Pai de toda glória, Pai, tu és tudo para nós. Tu és o nosso papai querido, que amamos, que temos aprendido todos os dias a conhecer através da revelação da palavra que o Senhor nos deu, o nosso Pai nos deu, para que pudéssemos melhor te conhecer. E o mais surpreendente, Pai, é que esse conhecimento que adquirimos de Ti não são apenas instruções que são dadas como um professor que fala aos seus alunos dentro de uma sala de aula, mas daquilo que é vivido nos relacionamentos, porque nós temos aqui, Pai, hoje, e lemos hoje algo que foi da vivência de pessoas que viveram lá atrás e que expuseram aquilo que viveram, se transformou nas Escrituras Sagradas. A nossa experiência de vida, ela se transforma na própria revelação de Deus, porque esse é o propósito mesmo. Está lá em Gênesis. O Senhor nos criou para ser a sua imagem e semelhança, e quando nós começamos a viver e ser a imagem e semelhança de Deus, ali começa a acontecer uma revelação desse Deus na vida dos seus filhos. Nós nos transformamos a própria palavra encarnada. Ser a imagem e semelhança de Deus é encarnar na nossa vida a qualidade de vida do nosso Pai. É o nosso Pai compartilhando conosco da sua vida. E por isso a Bíblia, a tua palavra, ela é relatos daquilo que os teus filhos viveram, eles aprenderam,
e eles compartilharam uns com os outros e foram se edificando e construindo na vivência, na convivência, nos relacionamentos, uma forma de vida que revela esse Pai querido, porque nós fomos criados para os relacionamentos constroem em nós um tipo de vida que vai sendo internalizado dentro de nós a partir de pessoas que exercem posição de autoridade na nossa vida. Senhor, isso é muito maravilhoso. O Senhor não criou robôs, o Senhor criou pessoas para se relacionarem. E o Senhor mesmo é aquele que se relaciona conosco, que fala conosco. E nós podemos sentir isso quando nós lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, ela cumpre ao propósito para o qual ela é designada naquele momento em que ela fala conosco. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é afiada dos 2 lados, e ela é tão afiada que ela é capaz de penetrar de uma forma espiritual até a divisão da alma do espírito, dividindo juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Ou seja, a palavra tem vida, a vida do seu autor está impregnada nela, ao ponto de que quando nós a lemos, nós não estamos apenas nos enchendo de informações, mas ela vai comunicando conosco aquilo que está no nosso coração, aquilo que está nos nossos sentimentos, seja as nossas alegrias, nossas frustrações, sejam dilemas que estejamos vivendo, sejam coisas que precisamos da tua orientação, decisões que precisamos tomar, seja qual for a situação, a palavra ela vem como uma resposta, ela vem como uma orientação, ela vem para suprir uma necessidade, seja ela qual for, como tem feito agora nesse momento em que estávamos aqui conversando e a tua palavra foi fluindo, o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso espírito e vai nos alimentando com a palavra que nós lemos e gerando profundidade, conhecimento, clareza e principalmente trazendo para nós edificação. Vai nos construindo. O Senhor vai colocando um tijolo todos os dias, o Espírito Santo vai edificando as nossas vidas, construindo a nossa vida. E nós vamos vivendo a vida nesse mundo e construindo não a nossa história, aí construindo a história de Deus. E nós passamos a perceber que nós estamos aqui não vivendo na independência, não vivendo a nossa história, construindo o nosso reino particular, mas estamos aqui para cumprir o propósito original de ser a imagem e semelhança de Deus, e a tua palavra vai construindo em nós essa imagem e semelhança. E como diz a tua palavra, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, cada vez mais, até se tornar um dia perfeito. É como o sol que vai nascendo no horizonte e vai manifestando a sua glória, o seu brilho, até que ele desponta de uma forma gloriosa e não há mais como olharmos para ele, porque é grande a sua glória, o seu fulgor. É assim o justo, aquele que cumpre a justiça de Deus, aquele que se submete à justiça de Deus, aquele que se submete aos ensinos, às orientações, ao conselho do Senhor, ele também na sua vida vai despontando, ele vai brilhando e todas as trevas da sua vida vão desaparecendo até que ele desponte, até que ele se torne aquilo que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. O mundo olhe para o justo e veja na sua vida algo tão claro, algo tão evidente que não há como contradizer, não há como ir de encontro a fatos, a coisas que são palpáveis, são reais. Senhor, é disso que a sociedade precisa. Senhor, a sociedade precisa de uma revelação de Deus a partir dos filhos que se relacionam com seu Pai e que vão cada dia mais manifestando na sua vida aquilo que há na vida do seu Pai. Senhor, obrigado por esses ensinamentos que aprendemos hoje através da vida de Paulo,
e do relacionamento de Paulo com aquela igreja, do relacionamento daquela igreja ali em Filipos com Paulo, Senhor, que mostra uma comunhão muito maravilhosa, que mostra uma interação, uma interatividade, uma harmonia dentro do propósito de Deus, de ser igreja. Nós podemos aprender e extrair grandes lições hoje para a nossa vida, para que possamos mudar as nossas perspectivas e sair daquela posição que é contrária ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que traga essa revelação cada vez mais sobre a igreja aqui no Brasil. Senhor, a igreja precisa ser despertada. A igreja precisa acordar para a verdade da tua palavra, para as verdades espirituais, para os princípios e valores do reino de Deus. A igreja precisa aprender sobre o evangelho do reino de Deus. Jesus veio trazer o evangelho do reino de Deus. A igreja está muito cheia, Senhor amado, da cultura desse mundo. A gente consegue ver impregnada na vida da igreja, Senhor amado, resquícios ainda dessa cultura humana que exalta o homem, que busca glória, glamour, que busca mostrar uma fé baseada apenas em coisas e não no ser, aonde o fazer se torna mais importante do que o ser. Mas nós pedimos ao Senhor que nesses dias o Senhor venha despertar a sua igreja para essa realidade, para a realidade do ser à imagem de Deus, do ser como Cristo, como Paulo sempre usa nas suas cartas, falando sobre o estar em Cristo, o manifestar Cristo. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, não na independência, mas no Filho de Deus, naquele que morreu e se entregou por mim. Eu quero ser uma cópia de Jesus. Sim. Eu quero ser uma revelação de Jesus, porque eu sou o corpo de Cristo, e se Jesus é a cabeça desse corpo, então eu preciso ser guiado pela cabeça, e eu preciso ir para onde a cabeça está determinando, eu preciso me mover, eu preciso ter atitudes que possam ser guiadas pela cabeça que é Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nós iremos viver isso de uma forma maior, mais intensa, sim, de uma forma mais abrangente no Brasil. Sim, meu Pai, pedimos para que o Senhor gere inconformismo, insatisfação, que o Senhor comece a gerar na vida da igreja um desejo por algo mais, que a igreja deixe de lado aquilo que tem roubado a sua essência, aquilo que tem distraído a igreja, levado a igreja a outro foco. Que o Senhor gere essa santa indignação na vida da igreja, para que a igreja busque realmente viver o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Pedimos que a tua bênção, Senhor, se estenda a toda a nossa casa, a nossa família, que a unidade da igreja também, Senhor amado, seja vivida na nossa casa, na nossa família, que aquilo que Paulo ensina aqui nesta carta comece dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que possamos, como Paulo disse, se preocupar não somente com as nossas necessidades, mas olhar a necessidade do outro dentro da nossa casa e ajudar, contribuir, aconselhar, ajudar em todas as áreas, perceber a carência do outro, para ajudar, para conversar nas atividades do lar, enfim, em tudo, para que possamos também construir na nossa casa, na nossa família, esse tipo de vida. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos isso e nós te agradecemos. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.